Vou ficar mais um pouquinho. O meu pouquinho foram 5 anos, 228 jogos, 9 títulos. A hora que eu vesti aquela camisa aqui, assim, com aquele escudo antigo aqui, eu falei, nossa. Você jogou 13 anos no Cruzeiro, você jogou 5 anos no Flamengo e você é Flamengo? Eu respondi o seguinte: se eu tivesse treinado só um dia no Flamengo, eu seria Flamengo. Fala, nação! Saudações rubro-negras! E nós estamos mais uma vez juntos com o MengoCast, o podcast do Mengão, e recebendo mais um grande nome da história do Clube de Regatas do Flamengo e meu parceiro Rei Kraus. Que nome, um deboche, hein? Tudo bem, Rei? Tudo ótimo, estou aqui novamente espremento, porque estou diante do ídolo, Emocionante. Raul Plasma. A gente entrevistou o Zico. Agora o Raul Plasma, que já veio com várias histórias. Tem muitas. Olha, a gente nem começou a gravar, ele contou umas 30 aqui, eu já estou morrendo de rir, divertido demais, uma aula. Mas antes, por favor, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, notificação e deixa o like. Pô, é o Raul Plasma com a gente, tem que subir o like aí, deixa o comentário, vamos fazer a Flamengo TV o maior canal de clubes do mundo. Isso. A maior nação do planeta bola, a maior torcida do mundo, junto com o Mengão na Flamengo TV. Raul Leandro Marinho Moseri Júnior, Andrade Adili Zico, Tita Nunes e Lico, o maior e melhor time da história do Flamengo. E o Raul está aqui. Bem-vindo, companheiro, que prazer. Bem, prazer enorme. Flamengo TV. Eu te... É um prazer enorme. É como se eu estivesse entrando mais uma vez no Maraca. Então, estar com vocês representa isso para mim. Como todos nós fazemos, evidentemente, a torcida que está aí, né, que vai ajudar também. Ela é o maior artilheiro da história de todos os tempos, a torcida do Flamengo. Essa sim, ela vai lá e você acredita naquilo que você acreditou, que todos acreditaram, vai virar, e virou. Rapaz, eu trabalhei com o Raul, né? Tive o privilégio de trabalhar com o Raul durante muitos anos lá no Sport TV, e você sempre me disse uma coisa: João Guilherme, o Flamengo é diferente. Não tem nada igual. Você sempre falou isso. É verdade, eu tenho... Eu joguei no antigo Cruzeiro, né, o Cruzeiro Sport Clube, hoje é SAF, e as pessoas me disseram assim: Raul, você jogou 13 anos no Cruzeiro, você jogou 5 anos no Flamengo e você é Flamengo? E eu falo assim, sem desrespeito algum ao clube, eu respondi o seguinte: se eu tivesse treinado só um dia no Flamengo, eu seria Flamengo. Porque o Flamengo é diferente de tudo, não tem nada igual. E tem jogadores que conversam comigo, olham para um lado um pouquinho, olham para o outro, para ver se não tem ninguém, e diz assim: como é que é jogar lá? Eu falo assim: amigo, você perdeu. Se eu te contar, você pode não acreditar. Ou você não vai entender bem o que é, você precisar de estar lá. É diferente de tudo. Não tem nada igual, eu repito. E a gente está começando a perceber agora na Flamengo TV que é por aí, Leão. É diferente de tudo aí. É diferente de tudo, até a cobrança. Já estão cobrando a gente. É uma grandeza de todos os lados. Sim. Não tem nada pequeno, seja o que for. Porque quando você vai e entra aqui, nunca mais, não tem volta. Eu tive uma história grandiosa lá em Minas. Com conquistas importantes. Decidi o Mundial lá, mudeu. Final fomos 0-0 contra o Bayern de Munique. Perdemos na Alemanha, mas poderia ter sido campeão mundial lá e tinha time para isso. Só que o Flamengo, repetindo pela terceira vez, não tem nada igual, é diferente de tudo. Aqui a grandeza nos rodeia, para todas as partes. Aconteça o que acontecer, é gigantesco. É gigantesco, é tamanho do planeta. Aí fica mais justo.
É isso aí. Vamos começar do início. Manda ver. Começar lá na carreira da Raul Plasma, começando lá na Atlético Paranaense. Aí foi pro Coritiba, que é rival do Atlético Paranaense. Depois foi pro São Paulo, foi pro Uruguai, foi pro Cruzeiro. Falei, vamos começar lá no início. Como é que foi no início da carreira? Era uma outra época, né? Para quem está ouvindo, tem que tentar imaginar como é que era nos anos 60. A grande maioria, aqui não tem ninguém que estava vivo nessa época, não tinha nascido ainda, né? O salário não existia, nós jogávamos, nós éramos amadores, não tinha juniores, não tinha infantil, não tinha nada, não tinha escolinha de futebol, não tinha absolutamente nada. Eu cheguei lá, bati na porta do Atlético Paranaense, pedi para treinar, treinei e fiquei no juvenil. Depois tinha o aspirante e o profissional. O aspirante jogava na preliminar dos jogos. Não, era bem interessante. É muito interessante isso. Porque o calendário era pequeno também, dava para fazer tudo, né? Então eu fui, e aí fui vendido do Curitiba para o profissional, fiz 2 jogos apenas, e aí me venderam por São Paulo. Joguei um jogo, 2 jogos também. No profissional eu tinha 17 anos. As coisas importantes que me aconteceram, as pessoas que conversam comigo logo pensam assim, pô, ele vai falar no título mundial, na Libertadores, conquista, sem menosprezo as conquistas, as taças e tudo mais, mas sabe o que me causa assim um orgulho, cara, uma satisfação que poucos terão, tomara que volte, mas não imagino isso. Eu joguei contra os maiores do mundo de todos os tempos, não de uma geração só, de todos os tempos. Você pode falar, escolhe 10 craques, eu joguei contra eles, todos. Pelé, com 19 anos, cara. Com 19 anos, Pelé com 19 anos. Platini, Beckenbauer, Sepp Maier, Maradona, aqui no Maracanã, sabe, Zico a favor, Garrincha, logo Garrincha. Isso aí é um privilégio, jogando contra e a favor desses caras todos. Então, eu tenho um conhecimento que é bacana para mim. Aí, quando eu vou falar, escuta, esse aqui é melhor que o outro ali, tá? O grau de acerto é muito grande, porque eu falei já de seleção de 58, foi a melhor que todas, eu vi todas. A maioria não viu, eu não estou aqui dizendo, não dá para você julgar uma coisa que você não viu. Eu vi e convivi com eles. Então, mas o tempo, a geração é implacável, ela muda, com razão, tem que mudar mesmo, as coisas vão ficando velhas e vão entrando outras coisas. O 58 ficou velho, o 62 ficou velho, com Pelé, Garrincha, Didi, Gilmar, Nilton Santos, Djalma Santos, olha o monstro, joguei contra ele. Então eles vão ficando esquecidos e são os melhores, pode acreditar em mim. Sem menosprezo, a de 70, que foi fantástico, tinha Pelé também, né? A de 82, que eu estava lá, fui portado, machucado, era o titular. Joguei contra a União Soviética aqui, joguei contra o Chile, ia jogar contra a Polônia, me machuquei. Eu era o titular em 82. Então, as coisas ficam velhas, né? Então, tem as gerações que têm os seus atletas preferidos, são melhores que outros e tudo mais. Bom, mas daí que fui jogar no Curitiba me vendeu com São Paulo me emprestou, me vendeu lá para o Nacional de Montevidéu. Nacional de Montevidéu, eu esqueci o goleiro do Nacional e eu era a moeda de troca. Eu sempre fui como um contrapeso. Ninguém falou, vou contratar o Raul, não sabia nem o meu nome. Eu entrava na negociação. Tá faltando 30 mil aí, manda o Raul. E eu tava indo, sabe por quê que tava indo? Vou contar para vocês. Eu não queria jogar futebol. Não? Não, nunca quis. Nunca quis. Queria ser piloto de aviação. Queria ser piloto, porque eu queria comprar um carro rápido. Aí eu fui, os caras falaram, Raul, vai jogar bola, você joga bem, joga lá um ano, você compra seu carro. Na época não tinha consórcio, você tinha que pagar à vista, não tinha prestação, não tinha nada. Anos 70, amigo. Anos 60. Não, e um pedaço dos anos 50. Não era chegar, vou comprar um carro. Aí eu vou vir da bola. Só que eu calculei mal. Aí estou eu aqui, com o maior prazer, satisfação, dando entrevista sobre a profissão que eu não queria. Que alegria, hein? Agora, aproveitando, né? A gente vai entrar já
no Flamengo, né? Mas a gente não pode perder a oportunidade de você contar a história da piscadinha, que é muito legal, e dessa experiência de ter enfrentado o Rei Pelé. Como é que foi essa piscadinha? Nós entramos para jogar em 1966. 66 nós entramos no Maracanã, um time de uma média de idade de 18 anos. 18 anos, com Pelé. É o time bicampeão do mundo, não é? Ele era bicampeão do mundo, Pelé e companhia. A princípio todo mundo pode achar com esse nervosismo, e os meninos, nós estávamos encantados, nós íamos jogar contra os nossos ídolos, claro. Que a gente não via televisão, não tinha televisão, a televisão não era coisa, não era nada, não era todo mundo que tinha TV. Se eu via falar do Pelé no rádio, de válvula, aquele e voltava, e ia, e saía do ar, se encostava no rádio. Então nós entramos em campo. Eu contei para você aqui agora em off, que eu fiquei, exagero 10 minutos, mas 5 minutos o jogo começou e eu só olhando com o Pelé. Fiquei encantado. O maior jogador do mundo, né? Não era do século ainda. Eu fiquei em dúvida, falei, olha, medo, cara, chupendo. Engraxadinha a chuteira, que marca aquela é, não tinha nem marca. Eu acordei com os 5, 10 minutos, acordei pro jogo, metemos 5-0 no primeiro tempo. 5-0 no primeiro tempo, eles não viram a bola, nós voamos em campo. Acordamos, né? Passamos 5 minutos, admiramos, cara, ninguém pediu autógrafo, nem bateu foto, mas metemos 5. Quando eu desci a escada do Mineirão, aquela degrau do Mineirão, eu tava pro Dirceu Lopes, né? Aí eu falei assim, olha a inocência. 1966. E aí eu virei para ele assim, quanto é que tá mesmo? 5-0? Eu não tenho imaginação para isso, senão eu poderia ser contratado para contar as minhas histórias mediante um pagamento simbólico. 60 mil, 70. Eu não ia ter a ideia de inventar. Eu dei 2 passos para trás no degrau, subi, porque tinha o placar lá. Eu colhei assim, 5-0, eu falei assim, cresceu, os caras dele tá brabo com a gente, hein? E aí eles entraram no segundo tempo, fizeram logo 2 gols, e nós fizemos mais um, terminou o jogo, Gilmar, goleiro, bicampeão do mundo, aí 6-2, fomos para São Paulo, perdemos do 2-0 em 20 minutos, viramos para 3-2, o Tostão perdeu pênalti, choveu uma barbaridade, nós fomos campeões do Brasil. Então, acabei ficando 13 anos lá, e demorei para comprar o carro, né? E aí fui ficando, eu trabalhava no Banco Nacional de Minas Gerais, eu era contínuo, eu tenho carteira assinada até hoje, está guardada lá, eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu era um office boy na época, o gerente que batia a campanha, ia botar dele o papel na mesa para o outro lá, que negócio, eu era no Banco Nacional de Minas em Curitiba. Então eu pedi licença para ir jogar futebol para poder comprar um carro. Pois é, só que aí quando eu atingi 22, 23, não tinha como falar, não vou voltar agora, né? Por causa do Pagão. O Pagão saiu do Santos, foi para o São Paulo, e eu fui lá para o São Paulo, e quando eles me venderam para o Cruzeiro, eu não ia desistir, falei, não, eu vou para Curitiba, eu vou lá, vou morar com meus pais, e tal. Quando eu saio, o Pagão, que tinha sido comprado pelo São Paulo, estava na porta do Morumbi, e aí eu estava chegando do Uruguai, né? E ele foi, e aí, Nilo, como é que foi lá, cara? Voltou, não deu certo, mas me venderam lá para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu falei, ninguém conhecia, nem a mim, ninguém sabia o que era. E aí ele falou, não, você não vai. Eu falei, como eu estava trabalhando no banco, você vai querer trabalhar no banco, ficar lá dentro, ao invés de conhecer o mundo inteiro, que viajava bastante o time brasileiro, né? Você vai querer ficar atrás de um balcão lá, atendendo campainha, ao invés de fazer educação física, quero ter no sol, bacana, chuva, tempo, à vontade, conhecer países, tudo, você vai querer voltar pro banco, cara. Pegou o chofer da Kombi do São Paulo, você leva ele para o aeroporto direto agora. Passa ali na concentração, pega a mala dele, sobe com ele, pega a mala dele e vá com ele para o aeroporto.
e ele me colocou dentro do avião e eu fui para BH. Opa, e aí a torcida do Cruzeiro agradece e a torcida do Flamengo mais ainda. Agora, Rei, eu tenho uma curiosidade, né? A gente sabe a trajetória toda do Raul, mas nos conte detalhes da história de quando você saiu do Cruzeiro e veio para o Flamengo. Como é que surgiu isso? Porque, de fato, você era um grande destaque do Cruzeiro. Mas é de falando rapidinho, né? Nesse jogo com o Santos, foi nesse momento que o senhor percebeu que o melhor não ser piloto de avião? Foi nesse jogo. Olhou o Pelé e falou assim, tá bem que eu não virei piloto de avião? É mesmo, porque ele ficou piscando para mim assim. E aí tem um escanteio, cara. Era um hábito meu e da maioria. Você olha, é um time que só tinha craque, mas eu quero saber onde ele tá, né? Eu tenho escanteio, eu dou uma olhada posicionamento, porque não era como é hoje, que agarra. Eu olho o Pelé tá ajoelhado, fingindo, ele é um hábito, gritinho, e ele fazia isso sempre. Se você pegar os tapes, vai lá, olha, ele tá agachado no escanteio, fingindo que tá uma migué, amarrando a chuteira para dizer que não tá com atenção na coisa do escanteio. O que acontece? Ele tá agachadinho lá, aí eu olho para eles, ele tá assim. Aquele piscando demorado. E eu olhei para trás, peraí. Anos depois ele vai a Curitiba. Eu sou secretário de esporte em Curitiba na época. E ele vai lá, ficamos conversando. Eu virei para ele e falei assim: você veio me dar uma piscada demorada daquela, porque fiquei com trauma, eu dormi aquela noite. Fiquei pensando por que você tinha piscado para mim. Alguma coisa você viu para piscar para mim, né? O que foi, hein? Eu me lembro. Mas aí eu dei um retorno nele, porque foi nessa época. É interessante o que eu vou contar agora, é interessante, você vai gostar. Ele estava indo lá no Hospital Pequeno Príncipe para participar lá com um evento e colaborar com uma quantia lá para o hospital. Hospital referência na América do Sul, só de criança, né? E ele fez 1000 moedas com os gols. Ele tem mais do que 1000, mas ele só fez 1000 moedas e tem lá o nome do goleiro e a data e o jogo. E aí eu tô do lado dele. Ele falou comigo, dá uma verdade, eu falei, pô, cara, é de ouro moeda, mas não sei se eu ia pagar no seu preço aí, mas eu ia comprar, maior prazer. É quase um prazer tomar um gol seu, eu não sei que eu não tomei. Mas, pô, eu não tenho gol meu aí, né? Mas tá bom, também não é ruim, não. Terminou o negócio, eu peguei meu carro, ele não vi mais eles, aí eu paro o meu carro do sinal, logo na esquina fechou o sinal, paro. Ele encosta do lado com o chofer e ele olha no vidro, bate o vidro, manda eu abaixar o vidro, eu baixo o vidro, ele pega o livro de metal, eu falo, fiz 2, tá aqui, ó. E 2. Ele foi buscar, cara. Você vê, A resenha tá boa? Então, o like, né, meu amigo? Deixa o like aí, comenta, se inscreva no canal e compartilha com geral. Você tem um grupo WhatsApp do Flamengo? Tem. Todo flamenguista tem um grupo. Pega o link e manda pra lá. Aí, Raul, eu quero te perguntar. Aí o Pelé pegou o carro, foi até você e, ó, fiz 2 gols. Mas ele te cobrou a moeda pra comprar? Não deu tempo porque o sinal abriu e eu arranquei. Verde no sinal, ô Pelé, foi um prazer, tchau. Foi embora. Mas ele tinha razão? Ele fez mesmo 2 Ele gols? fez 2 gols. Só 2 gols. O Rei foi buscar, foi mexer com o Rei, ele foi lá buscar. Agora, Raul, aquela curiosidade, como é que você saiu do Cruzeiro arrebentando 13 anos, muitos títulos, um dos melhores goleiros do Brasil, e veio parar no Flamengo, e o Hélio dos Anjos, que é um treinador já bastante experiente, também entra nessa história, nesse seu início de Flamengo aí. É verdade. Como eu te falei lá no início, eu não queria ser jogador de futebol, né? Acabei entrando para comprar um carro, aí fiquei. Não é que eu detestei, foi muito bom, fiz o meu trabalho de acordo com aquilo que todos esperavam de mim, pelo menos, né? Trabalhando jogando com interesse e tudo mais. Parei de jogar futebol. Chegou um dia lá, em Belo Horizonte, falei, não quero mais. Eu tinha 32 anos. Não quero mais. Para quem não queria muito, eu falei, já joguei muito, ganhei tudo aqui, Libertadores, Brasileiro, torneio início, 9 títulos estaduais. E eu falei, vamos embora. Peguei meu carro, era solteiro,
fui embora para Curitiba. Aí chego em Curitiba, um sábado de manhã, e fui morar com meus pais, né? E à noite, na hora de jantar, tinha uma televisão na sala, naquela época, e entra o Jornal Nacional, e naquela época começou também um bloco que não existia no Jornal Nacional, que era um bloco de esporte muito rápido, e o Fernando Vanucci é quem entrava, depois do Cid Moreira ou Chapelin, entrava, ele dizia alguma coisa sobre futebol e puf, embora. E aí eu estou jantando lá com a minha mãe, ele vira, volta do intervalo, ele diz assim: Raul é o novo goleiro do Flamengo. E você, pô, eu? Eu acho que dá para recuperar essa imagem da TV, lá, que eles devem ter, porque eles guardam tudo, né? Sim, deve ter. Aí, foi agosto de 1978, dá para buscar. Não estou falando aqui, não, mas que é curioso que tem. Então, a minha mãe falou comigo assim, engraçado que meu pai não falou nada, minha mãe falou assim: o que é isso, meu filho? Eu falei: eu não sei o que é, mas esse telefone, aquele telefone pretão assim, né? Esse telefone vai tocar já, já. Aí toca o telefone, pode deixar que eu atendo. Tocou 5 minutos depois, tentei o telefone. Raul, Márcio Braga, tudo bem? Quem? Márcio Braga, presidente do Flamengo. Rapaz. Aí eu falei: oi, tudo bem, presidente? Ó, estive em Belo Horizonte, comprei seu passe e se apresenta aqui amanhã, tá bom? Aí eu falei: ô, presidente, eu parei de jogar futebol já, eu não quero mais. Ele disse: não, mas já te comprei, cara, você tem que vir. Aí virou para mim e falou mais alguma coisa. Eu disse: escuta, como é que eu vou viver? Quanto é que o senhor vai me pagar? Ele falou um número que eu não sei se era reais ou cruzeiros novos, o que era na época? 40. Aí eu falei assim, eu sabia, eu falei: isso não dá nem para pagar um aluguel, o presidente, aí no Rio de Janeiro, um aluguel de um apartamento para mim. Sabe o que ele me respondeu? Eu sei, eu tive com ele agora aqui, no velório do Adílio, eu falei isso com ele, ele falou: ele se lembra de tudo. Ele falou: não, você vai morar lá na Gávea, lá em São Conrado com o Júnior. Fadel, Mansell Fadel. Você, pô, eu depois de tantos anos de futebol, eu ia morar, não que seja de menosprezo, mas pô, vou para morar na concentração dos juniores. Se é hoje, está numa suíte do Copacabana Palace. Outros tempos. Né? É outro esquema, não é só para mim, para qualquer um, né? E aí ele: não, mas como é que faz agora, não sei o que e tal. Eu tinha parado mesmo. Não, eu não vou, não dá nem para eu viver, não, presidente, me desculpe aí. Pô, mas como é que eu vou fazer? Eu comprei seu passe lá, tive com o Felício Brandi e tal. Aí ele vira, fala uma palavra mágica, cara. Sabe aquele negócio que que não é dinheiro? Ele diz assim: pô, depois da manhã nós vamos jogar 10 jogos na Europa, estreamos lá contra... Vai ter Real Madrid, em La Corunha. Aí eu aqui, peraí. Agosto, verão, mar Mediterrâneo, Costa do Sol e Flamengo. Não tem como dizer não, meu amigo, não tem. E lá fui eu. Deu certo, pô. Lá vou eu. Que história sensacional, hein, cara? Então, cara, eu falei assim: olha, presidente, eu contei para ele aqui. Falei: presidente, pensando bem, eu vou dar uma chegada aí, jogo esses jogos lá, porque era para jogar, titular. Jogo esses jogos, e aí se vocês gostarem de mim, a gente conversa um pouco mais. Raul, não tem gostar, nós já compramos o seu passe. Eu me perdi, cara. Eu falei: não, a gente conversa, tal. Vim. Cheguei aqui, me botaram num hotel ali bem simplesinho. Fiquei lá entrevado no hotel. E no dia seguinte fomos para Espanha. Jogamos 10 jogos. Real Madrid, ganhamos do Real Madrid, ganhamos a Palma de Major, ganhamos tudo. E o Zico não estava porque voltou contundido da Copa da Argentina. Sim, ele não viajou com a gente, era agosto, julho foi a Copa do Mundo. E aí eu via no banco, sabe quem, cara? Eu vou falar aqui para
Flamenguista aqui, né? Cara, quem no banco, cara? Eu, velhinho, lá no gol, olhando pro banco, falei, gente, e eles entravam de vez em quando. Leandro. Quem mais? Adílio. Eles estavam lá. O mundo. Tita, todo mundo. Eu falei, gente, esses caras entram e dão um show e não tem o Zico ainda. Rapaz. E os caras voando. Eu falei, meu, que time é esse? Vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Falei com pô, filho, vou dar um jeito aqui, que vergonha. Eu falei que eu não ia ficar, cara. Que vergonha, Que cara. sensacional, cara. E aí, cara, eu peguei e cheguei aqui, joguei contra o São Cristóvão, Taça Guanabara, campeonato. Adivinha o que deu? 6-0, não tomei gol, que é bom pra caramba. É bom, o goleiro joga 2 jogos. Toda a partida o goleiro joga 2 jogos. A dele, individual, e a da equipe. Porque às vezes ele ganha uma Copa do Mundo, toma um frango, ganha por 2-1, toma um frango, ele perde como goleiro, porque os caras vão falar assim, pô, aquela dava pra você, hein, cara. Pô. Não, então o goleiro tem isso. E tem outra coisa, o goleiro, quer queira ou não, é o jogador mais importante do clube, cara. Do clube. Onde que ele trabalha? Onde tudo acontece. Você pode ser campeão com 0-0, sabia? Você pode ser campeão com 0-0. Aquilo ali, você chora, você ri, você comemora. Tudo é o gol. Tá? Então, não é tirando a importância das outras, que uma completa a outra. Ninguém joga sozinho. Mas o local é o mais importante de tudo. Teve um jogador famoso que disse para mim assim, o meio-campo, Raul, é o lugar mais importante. Ali se cria tudo. Eu falei, o dia que colocarem uma baliza lá e o goleiro embaixo vai ser. Aí, ó, arrasou. Mas tem que ter a baliza lá e o goleirão lá, porque senão o meio-campo é outro lugar importante. Mas já aí apareceu no jornal, você no Flamengo, a tua mãe perguntou, você falou que não sabia, falou que ia tocar o telefone, tocou o Márcio Braga, você falou com ele, desligou, e a sua mãe? A minha mãe não me lembra o que ela falou, porque eu fiquei assim, encantado com a minha. Tem que ir pro Rio. Não, com as minhas férias. Era férias para mim. A minha cabeça era férias. Eu falei, eu jogo no Flamengo. Jogo amistoso. No meu currículo vai o Flamengo, cara. Antes de sentir o veneno aqui, porque é um veneno isso, né? Um veneno bom. Foi enfeitiçado. Aí, pô, não tinha como. Eu falei, nem me lembro. Da minha mãe, se eu me lembrasse, eu nem me lembro. Aí peguei o avião e vim embora. E não me lembro também se eles mandaram passagem ou eu comprei, não sei como é que foi. Sei que aí tem um hiato, um branco aí, não deu para. Mas aí os jogos lá foram demais, cara. Deus me livre. Eu olhava Você assim. percebeu, eu tô no lugar certo. E eu falei, então, aí foi 6-0 contra o São Cristóvão aqui, já ganhamos o primeiro título carioca. Opa. E como é que eu saio daqui? E aí embalou, né? Começou a ganhar tudo. Aí, vai, eu tive contusões e mais contusões, o Cantarelli também teve contusão e tudo mais, né? E a gente ficou assim, revezando em algumas situações. O Cantarelli jogou grandes jogos na Libertadores quando foi campeão, uma boa parte lá no começo. Eu estava machucado também, e ele sempre ficou no banco também, porque ele machucou e eu entrei, então foi um troca-troca aí de coisas, que ele era um goleiro muito bom. Então, eu machuquei, depois disso tudo, eu fui campeão. E aí, eu não sei localizar bem o time, O tempo da coisa. Bom, aí eu me machuquei um tempo, acho que 79, uma coisa antes, um pouco de 80 ou quase 80. Eu machuquei, estava voltando. No dia que eu for fazer o meu primeiro treino dentro do campo, eu recebo uma passagem para Porto Alegre. O Joel Tepé, que era um diretor do Flamengo, que negociou a minha venda para o Grêmio. Olha aí, rapaz. Eu fui vendido para o Grêmio de Porto Alegre. Que coisa. 79. 79 para 80, por aí. Isso. Fui vendido para o Grêmio de Porto Alegre para apresentar lá no dia seguinte, estava me esperando. Rapaz. E aí, está tendo um coletivo, eu estou fazendo um treinamento à parte, chega o Andorinha, que era o massagista, e fala assim, Coutinho, Cantarelli sentiu, virilha, está fora. E estava chegando o Hélio dos Anjos, goleiro, que era o goleiro da seleção brasileira de juniores, né? Goleiraço, né? E que hoje é técnico.
E aí o capitão disse pro Andorinha, chama o Hélio, vai jogar o Hélio. Domingo joga o Hélio contra o São Paulo, uma coisa assim. Acho que era São Paulo mesmo. São Paulo. E aí eu com a passagem na mão. Eu falei, São Paulo, caminho de Curitiba. Capitão, ele estava comigo. Que eu recebi a passagem, ele estava se despedindo de mim. Aí eu falei, capitão, eu vou te contar, João, me lembre de contar, porque isso se encaixa na outra história antes, alguns meses antes disso aí, por isso que resultou no que eu vou dizer agora. Capitão, não é cobrança. Me coloca para jogar só esse jogo de lá, eu vou para Olha só. o Grêmio. E eu podia jogar, porque acho que eram 7 partidas que podia, depois... Aí ele falou, você não vai para o Grêmio, coisa nenhuma, você vai para casa, né? Você vai ficar... Porque ele sabia que eu já queria parar também. Eu sempre quis parar, não conseguia parar. Era mais forte do que você. Aí, cara, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, capitão, vai ser o meu jogo de despedida. Olha, por favor. sensacional. Estou lhe pedindo, por favor. Ele, Raul, não dá, já falei com o Hélio estava perto, o Hélio viu. Né? Mas eu não achei aquilo, eu não fiz por mal aquilo. Eu falei, o Hélio vai ter tempo para jogar para caramba, eu vou me embora, ele vai ficar aí, o Cantarelli está machucado, ele vai jogar o resto. Sim. Vai jogar, não tem problema, ele não vai jogar agora, domingo, vai jogar, na outra semana tá ele aí, porque eu vou me embora, ou eu vou para Curitiba ou vou para o Grêmio. Sim. Então, por isso que eu não fiquei com consciência culpada. Falei, pô, eu mereço um. Por favor, capitão. Ai, Raul, poxa vida. Tá bom, tá legal. Ele fez isso por causa do anterior que eu vou contar. Aí fui embora para jogar contra o São Paulo. Cara, a gente não joga bem porque quer o goleiro. Porque se você quer jogar bem, não vai uma bola, não adianta nada. E às vezes você quer jogar bem e vai muita bola e você não faz nada, também não adianta. Então tem que tudo dar certo, tem que ir muito bombardeio, você está muito bem e com uma dose de sorte muito grande, porque mais vale um goleiro com muita sorte do que... mais vale um cara com muita sorte do que um excelente azarado. O cara é bom pra caramba, pô, não sei, qualquer coisa ele entrega. Poxa, sim, pelado a gente faz isso. Como é que é aquele? Não, aquele não é bom, não, mas Raul, o cara é largo, o cara bate na trave, bate não sei o que. Agora o outro pega pra caramba, cara. Mas tem um probleminha, Raul. Pô, sempre ele acaba fazendo uma caca no finalzinho do jogo. Frio, eu quero outro, claro. Mas então, assim, aí foi um bombardeio e eu tava lá, cara. Voltando de parado, cara, muita sorte. 0-0. Por sua causa, você pegou tudo. Aí, escuta só, tem testemunha. Kleber Leite, repórter, que foi presidente do Flamengo, tá na... foi presidente do Flamengo. Põe um fone no meu ouvido, terminou o jogo, ele correndo, bota o fone. Outro técnico do Flamengo, quem que é? Washington Rodrigues. O técnico do Flamengo também. Foi técnico do Flamengo, exato. Washington Rodrigues, lá de cima. Quem é que te vendeu, Raul? Só perguntar para o Kleber Leite que ele vai... Porque é inacreditável isso, né? Falei, o Raul está inventando. Eu falei, se eu estivesse inventando, eu seria um gênio. Né? Eu estaria na Times ou qualquer coisa assim. Eu falei... eu sei que foi o Joel Tepé que mandou. Joel Tepé, você não vai mandar o Raul embora nem pelo... E começou a falar um monte de coisa aqui no meu ouvido, cara. Não tem nada com isso, cara. Pô, você não vai. João, é extraordinário isso. Incrível também. Incrível. Cara, eu desço o túnel, a escadaria do túnel do Morumbi. Quem está lá no primeiro degrau, Cláudio Coutinho. Tá vendo o que você me arrumou, Raul? Eu sem graça, cara. Vou ficar, eu falei, capitão. Eu quase que eu falei, eu não tenho culpa, mas eu tinha culpa, porque eu fiz. Ele falou isso comigo.
você não vai mais, pronto. Pô. Aí eu fui campeão do mundo. Rapaz, que legal, hein? Então, é um troço... Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Isso não é invenção, tem testemunhas. Eu não estou inventando e não estou aumentando. O Júnior fala que eu boto fermento. É a verdade, mas é fermento para aumentar. Não é. Eu vou na medida certa, às vezes... Mas não vou mentir agora. Não dá, eu não tenho tempo para mentir, tá doido. E aí, por que eu cobrei do capitão? Eu achei que eu podia cobrar um pouco dele. Ele estava me devendo um maravilhoso Cláudio Coutinho. Sim. Foi um cara bacana comigo demais. Eu venho aqui para a seleção brasileira, antes da Copa da Argentina. Ele me convoca. Eu era o terceiro goleiro da seleção. Venho aqui para jogar contra o Milan, da Itália, no Maracanã. Eu e Leão. Ele chega para mim e fala assim: Leão joga o primeiro tempo e você joga o segundo. Tá certo? Eu falei, tá bom. Então, 10 minutos antes você desce, porque o aquecimento era no vestiário. Não aquecia em campo. Aí, 10 minutos depois, eu fui lá para comecei a aquecer. Não voltei. Ele não falou nada. Eu não vou. Jogou o Leão, segundo tempo, 10 minutos, eu entrei, foi Sim. 2-0 o jogo. Para nós, mas joguei 35 minutos. Tudo muito bem. E depois do jogo, ele fala comigo assim: Raul, eu vou para a Alemanha, nós vamos jogar em Colônia, acho que era Colônia, contra a Alemanha, e eu não vou levar 3 goleiros. Eu vou levar o Nunes. É tudo parte da história, não tem mentira aqui, que é só consultar. O pessoal deve estar lá já. Ah, com certeza. Raul, não é isso aí não. Google. Foi assim, o Nunes foi. Fez o gol, acho que da vitória, 1-0 Brasil, se eu não me engano, também não estou entendendo, mas acho que sim. Ele volta da Alemanha, convoca a seleção brasileira. Sim, para a Copa de 78. E eu não tô. Eita. Eu não tô. Acho que é Paulo Vitor, Paulo César, uma coisa assim. Eu não estou. E aí, o Márcio Braga vai e me compra. E eu venho para o Flamengo. Chego no Flamengo, antes da viagem, vou. O roupeiro fala para mim: olha, o capitão quer falar com você ali. Aí entrei, ele está sentado e falou: e aí, guri, tudo bem? Aí, mais ou menos, né, capitão? Eu pensando na... Sim, na Copa. Na Copa, né? Não propriamente na seleção, porque as pessoas gostam mais da seleção brasileira por causa da Copa do Mundo. Se a seleção brasileira não tiver Copa do Mundo, o Flamengo é mais importante que a seleção brasileira, o Vasco é mais importante, São Paulo é mais importante, Corinthians é mais importante que a seleção brasileira. Claro que é, não tem a menor dúvida. Se pegar um jogador campeão do mundo pelo um clube e dizer se quer trocar, se não tem mais do clube e que tem só da seleção brasileira, você quer? Ninguém quer. É mais importante você ser campeão pelo clube. É? Só doido pensa ao contrário. E aí, ele falou assim, chateado comigo, né, que eu não te levei. Eu fui voto vencido. Rapaz. Falei, pô. Ele falou, nós éramos uma comissão técnica, Raul. Nós tínhamos um acordo de a escalação, todos era feita em 3 pessoas. Eu, Chirol e Raul Carlesso, que era o treinador de goleiros. Eu fui voto vencido. Os 2 preferiram, não me lembro bem o nome de quem foi. Aí ele falou, mas você veio para um lugar que você vai gostar. Eu falei, mas campeonato carioca não é Copa do Mundo, né, capitão? Sim. Aí ele falou comigo assim, você vai ver que Flamengo é mais que seleção brasileira. Olha só, que legal. Então eu falei para voltar depois para falar sobre isso, por causa da minha cobrança para ele. Eu cobrei porque ele não me convocou, mas se você pensar direito, não era nem justa a cobrança, porque quando ele me traz para o Flamengo, ele paga tudo. Sim. Se tivesse alguma dívida comigo, que na verdade não tinha, né? Então ele me trouxe para o Flamengo, cara.
Falei, eu te trouxe aqui para você saber que eu sempre quis. Que legal. E eu que te... E aí você se consagrou definitivamente. E aí caí num lugar bacana demais, né? Uma coisa que é uma marca profunda, cara. Isso é a própria vida. Aqui é a vida, né? Então é uma coisa que a gente fala e se emociona, né? E não é questão de geração também, só a nossa geração que se emociona. Eu tenho certeza que esses meninos que aí estão, né? Meninos porque é por causa da minha idade, né? Sim. Felipe Luiz, ninguém quer sair do Flamengo, sai para ir lá ganhar um dinheirinho, mas querem voltar para o Flamengo. Toda hora você olha, se for para voltar para o Flamengo, eu tô correndo, os caras querem. Né? Então, diferente de tudo, né? Não tem nada parecido. O Danilo falou, né, quando chegou. O Danilo falou. Ele ficou arrepiado, tem imagem na Flamengo TV, ele chegando, ele olhando o gol do Pet, ele arrepiado e tal. É realmente. O Felipe Luiz falou que tinha medo de vir pro Flamengo, porque o estilo de jogo dele, falou, como é que vai ser eu no Flamengo? Tal, porque ele tinha um receio tal, realmente diferente, né? É uma pressão diferente também. Né? Eu falo sempre assim, que não é questão que frase preparada e que eu arrumei uma coisa para falar, para ter um efeito, né? Não é coisa que eu sinto, né? Quando você chegava no vestiário, já falei para vocês lá no corredor lá fora, que eu chegava como Clark Kent, e a hora que eu vestia a camisa do Flamengo eu era o super-homem, cara. Entendeu? Esse é o sentimento daqueles que, sabe, vestem a camisa mesmo, porque pode ter uma ou outra exceção que não está nem aí, mas é muito difícil você chegar aqui e não sentir absolutamente nada, sair batido. O senhor falou que quando chegou, viu o Leandro, Novinho, Adílio. Qual foi o jogo que você parou e falou assim, a gente vai ser campeão de tudo, esse time é muito bom, a gente vai ganhar tudo? Eu pensei duas coisas. Falei assim, eu não volto mais para Curitiba, eu vou ficar aqui mais um tempo. Não vou ser piloto de avião? Não vou ficar aqui agora. Porque isso aqui, eu usei um termo na época de pensamento, assim, isso aqui vai dar samba. Eu não sei porque essa... Você sentiu isso? Vai dar samba. Tá? Tudo a ver com o Rio de Janeiro, né? Vai dar samba. E vai dar título. Porque eu pensei, falei, não... Vou ficar mais um pouquinho. O meu pouquinho foram 5 anos, 228 jogos, 9 títulos, mas não é título de torneio início, não. É brasileiro, Libertadores, Mundial e Carioca. 4 cariocas, 3 brasileiros, 1 Libertadores e 1 Mundial. 9 títulos em 5 anos. Época de ouro do Flamengo. Né? O Mundial é o maior de todos, mas teve algum específico, assim, um jogo que você falou, a gente é imbatível. E aproveitando também, emendando essa pergunta dele, os confrontos com o Atlético Mineiro, que sempre deram muito o que falar. Tem história bacana. Não tem um determinado momento em que faz assim, vamos ganhar muito título. Ela foi progressiva, assim, cada vez mais acreditando mesmo, assim, pô, esse time pode ganhar tudo, hein? Esse time vai ganhar tudo. Ganhamos tudo. Então, mas é aquilo, aí entrou o Zico aqui. Eu falei, pô, entrou o Zico. E aí o Toninho continuou jogando, né? Aí teve alguns jogadores que trocaram. A defesa mexeu muito sempre. Sim. Inclusive goleiro. Eu e Cantarelli revezamos bastante. Mas, Júlio César jogava na esquerda? Júlio César. Mas o título ela veio em consequência disso. O Zico entrou no time, explodiu, né? Deu um boom enorme. E aí foi acontecendo as coisas, né? Nós perdemos alguns jogos, os confrontos importantes com o Atlético, que voltou a acontecer comigo, né? Individualmente. Sim. Foi muito especial, sim, porque eu tive esses confrontos lá. Eu tive muita experiência com Dario, peito de aço, com Éder, fenômeno, batia escanteio direto, cobrava falta no escanteio, ela vinha tudo em cima, no travessão, era um horror. E eu já tinha uma experiência dele, Cerezo, Reinaldo, porra, nossa, eu joguei contra Reinaldo 8 anos, contra esse cara tudo 10 anos, contra Pelé eu joguei 10 anos contra o Pelé.
Não precisa mais nada. Já deu, né, cara? 10 anos contra o Pelé, basta. Pô, eu vou falar. Dá até... Você ficou Você viu que abalou, né? Opa. É duro. Aí tivemos confrontos lá, né, contra o Atlético. O Atlético veio com tudo, perdemos o jogo lá, 1-0. Depois foi aquele jogo aqui que foi uma coisa de doido, né? O Nunes fez o gol. Nunes no final. No finalzinho, eu pego a bola no bico da grande área. Acho que foi o Carlos Alberto, se não me engano. Eu pego a bola, o Júnior, se não me engano, também não estou cravando. Parece que saiu o Júnior, uma coisa assim, sentindo alguma coisa que era raro, não sei. Parece que sim. Entrou o Carlos Alberto, se não me engano, e eu estou no bico da grande área com a bola na mão. Olho para o relógio, 47. Rapaz, 47. E o Atlético sendo campeão brasileiro com aquele empate. Não, né? nós estávamos ganhando já o jogo. Tava ganhando o jogo. Já estava ganhando o jogo. Uhum. Aí eu pego, dou a bola, Carlos Alberto. Isso é a final de 80 do brasileiro. A final de 80. Aí eu falei, vai voltar para mim, eu vou pegar, podia naquela época, eu vou até lá, faço uma galha, dou-lhe um balão lá pro João Leite, até ela voltar aqui, acabou o jogo. Arnaldo César Coelho apitando o jogo, se eu não me engano. Sim. Aí, cara, ele pega, resolve não dar a bola para mim e mete no meio pro Manguito. Manguito, rapaz. A bola bate na canela do Manguito e vem o Pedrinho, que era ponta direita, rápido pra caramba. Foi um horror, cara. Quase que saiu gol, o Andrade entrou e deu um bico pra lateral. Acaba o jogo, a gente ganhou o título, né? Mas foi uma coisa. Depois teve Libertadores no Serra Dourada. Sim. Esse da Serra Dourada, Nossa, esse jogo. eles entraram, todo mundo me pergunta se roubaram ou não roubaram. Eu não ia mentir, seja lá o que fosse. Olha, o juiz deu azar, falou, fez errado. Não foi. O Wright foi perfeito, cara. O que eles falaram pro Wright... O Reinaldo nunca tinha feito uma falta na vida, deu um carrinho, acho que no Zico. Sim, por trás. Foi. Deu um carrinho no Zico, foi... Sim. Ele vira pro Reinaldo e fala, se você der mais uma, eu te expulso. Eu não estou inventando isso. Sabe o que ele responde pro Wright? Expulsa nada. Cara, já era para ter ido, né? A única coisa anormal que o Wright não viu e que poderia não ter expulsado o Éder. O Éder vem correndo para reclamar também na confusão, ele vem correndo, chovia também, ele vem correndo e erra a parada, a travada e bate no Wright de costas, dá uma trombada, o Wright quase cai. O Wright vira e pá, meteu vermelho. Olha só. Ele não viu, que foi sem querer mesmo, mas também foi como é que diz, imprudente, né? Sim. Ele foi imprudente. Cara, deu uma trombada aqui num clima violento como tal, meteu, agora o resto foi tudo expulso, não tinha como não expulsar o Reinaldo não, os outros todos, nem me lembro mais quem que ele expulsou. Sim. Um monte de jogadores aí. Mas teve algum jogador daquela época do Atlético Mineiro que chegou a conversar com você? Não, eu também achei que foi... Não, nada. Porque eles ficaram anos falando, foi uma roubalheira. Até hoje eles falam sobre isso. Não, o Reinaldo chegou para mim e falou assim, até hoje, Raul, aquele jogo não acabou para mim. Eu falei, para mim acabou lá em 1980 já. Nós somos campeões. Mas ele acha que a expulsão foi injusta? Ele sonha, ele deve achar, não falou comigo não. Não. Ele, uma vez, fui para Uberaba, eu e ele lá num shopping, num shopping, e aí a praça de alimentação, nós estamos lá nós dois. Aí o cara perguntando lá, Reinaldo, fez muitos gols no Raul? Ele, meu amigo, ele pega o microfone, fiz um montão. Porra, eu do lado dele. Ele podia falar, fiz, né? Sim. Não muito, mas fiz. Tinha que colocar não muito. Era bom. Aí, cara, vem um outro, pergunta, já direta, para mim, fora desse contexto aí. Eu falei, meu amigo, não, você tem que perguntar se isso aí é verdade, que tem muitos gols. Eu vou contar, ele fez gols.
No dia 7 de setembro, nós ganhamos de 2-1. Ele fez 3 gols. E um gol na decisão, né? Ele Sim, fez, de 80. Ele fez de 80. fez. Se 2 ou 3 gols é um montão, então ele fez um montão. Agora, o montão mesmo é o título que eu ganhei em cima dele. Cruzeiro, Flamengo. Ele falou, porra, aí você me fodeu. Pega leve. Toma um Mas é um troco. cara bacana, um cara bacana. Agora, Raul, 2 jogos incríveis, né? E que estão na história do Flamengo. Aliás, as finais contra o Cobreloa, aquilo virou uma guerra, né? E o Liverpool lá no Japão, é verdade que os ingleses estavam meio que tirando onda, tirando sarro, não estavam levando muito Esnobaram, a sério. né? Esnobaram. Falam isso, né? Que Tava fazendo um samba, eles passaram rindo. passaram rindo. O Júnior diz que sim, né? Porque o Júnior que estava, eu era o segundo da fila indiana, nós entramos colado com eles, né? E eles estavam rindo, assim, mas conversando e rindo. E o Júnior achou que eles estavam rindo de qualquer coisa da gente, qualquer Aí coisa o capacete assim. botou uma pilha, né? Aí o capacete meteu um bom português lá, falou assim, nós vamos ver, se não der na bola, vai na porrada. É tipo assim, né? Mas eu não sei, ele falou que sim, né? Mas aí nós entramos e o jogo acabou em meia hora, estava liquidado o jogo. Segundo tempo, no primeiro tempo foram 2 bolas, uma eu toquei por cima do travessão. Eu fiquei muito preocupado que estava ventando muito. Sabe? O vento, para mim, era o maior inimigo. Mais que Pelé, Roberto Dinamite, porque o vento não tem cara, ele tem aquele jato de vento, vento a bola ou atrasa demais, ela fica trocando, né? A resistência do vento, do ar faz com que ela né, mude. Uma série de problemas, vento, não gosto nem a favor nem contra. E estava ventando muito, eu vi 2, 3 bolas que eles chutaram, uma para fora, uma que eu toquei para cima, e outra que eu peguei embaixo, assim, mas nada. No segundo tempo teve 2, 3 bolas lá que foi mais complicado um pouco, porque o campo estava muito irregular. Mas foi tranquilo. Teve um escanteio, aos 35, 37, por aí, não tinha relógio no campo, e os japoneses só aplaudiam. O gol foi aplaudido, não teve grito de gol. Olha só, rapaz. Não tinha futebol lá, eles nunca tinham visto um futebol lá. Foi o primeiro jogo lá. Sim. E o Flamengo foi o primeiro time a usar nome na camisa. Primeiro time brasileiro. E foi o primeiro time a usar propaganda na camisa. Sempre vanguarda, Mengão. Foi o primeiro a usar. Sensacional. Foi Sensacional. da Lubrax. 84 foi. Então, aí tem um escanteio, tá terminando o jogo 3-0. Tem um escanteio, a bola mais ou menos na marca do pênalti, por causa do vento eu fiquei, tava o Moser. Quando o Moser sobe, eu grito, tira. Ele domina no peito. Ilhado. Ela cai, ele pá, um tapa pra cá, um tapa pra lá. Gigantão, né? E eu berro com ele, porra, Moser, tira essa porra pra lá, caralho. Velho, 3-0, vou deitar nesses gringos, cara. Aí eu aqui pra ele, ó. Tá bom, Legal, tá valendo, cara. tá valendo. Pronto, fechou. E os jogos Cobreloa, guerra? Cobreloa guerra. O cara jogou com uma pedra na mão, pegava umas pedras, uma pedra na mão, eu não sei como. Mário Soto? Mário Souza, não sei como. Ele, nos lances de bola parada ou escanteio, ele pegava aquele negócio e dava. Depois ele devia largar num lugar, no gramado lá, não sei, estou imaginando. Ele rasgou. O Lico não jogou a final da Libertadores por causa dele. O Lico jogou Baroninho. Jogou Baroninho. O Lico saiu, tirou o Lico de campo, ele, com uma porrada aqui, ó, não foi nem perna, não é músculo, aqui, ó. Que loucura. Abriu a orelha, os cílios, e o Adílio jogou, porque o Adílio joga até com uma perna, jogava só com uma perna só, né? Porque ele adorava jogar, não tinha conversa. Ele todo arregaçado aqui, também sangrando pra cá, mostrando pro juiz, olha aqui, cara, olha aqui, ó. Não tinha nem cartão pros caras, olha aqui. Pô, nós não demos um chute no gol, cara.
Mas não é que ficam amedrontados, eles não deixaram, eles vinham com tudo. E o juiz não dava nada, absolutamente nada. E perdemos o jogo porque teve uma falta, o Figueiredo foi legal, eu falei, bem feito. O Figueiredo falou para mim assim, eu vou dar uma porrada nesse centroavante, ele está me dando cotovelada, sem bola, sem nada, a bola nem chegou aqui, ele já está encostando o cotovelão dele no meu nariz, eu vou dar-lhe uma porrada já já. Eu falei, puta, pelo amor de Deus, Figueiredo, dá lá no meio campo, hein? Aqui não, porra, perto da grande área aí, uma falta à noite, é jogo diferente à noite, é diferente, não adianta, para qualquer um. A luz artificial é diferente, causa uma série de coisas. E no meu tempo mais ainda, porque o refletor vinha no seu olho, a bola sumia, depois aparecia. É inacreditável isso, né? O gol do Maracanã, daquele lá, não é do lado da Estrada de Ferro, não. O refletor, no meu tempo, do lado direito do goleiro, aqui, eu já sabia, já conhecia. Ele vai bater, ela vai viajar uns 20 metros, vai sumir e vai aparecer de novo. Ela passa no refletor, ela branca. Acostumado. Ela já estava acostumado já. Porque senão você leva susto. Quando você leva susto, oh meu Deus, aí você já tomou o gol. Era um horror. E o que você vai falar? Não podia fazer nada. E vários campos assim. E campos com trave maior e menor. Rapaz. Pô, a Fonte Nova da Bahia, tinha o quê? Uns 50 centímetros, 30 centímetros mais alta. Nossa. Que loucura, hein? Chegava lá, fazia assim, eu chegava, encostava a mão. Umas eu pegava em cima do travessão, outras eu nem alcançava, e outras eu batia com a palma da mão embaixo. Que doido. Esse era o... Sabe? E a trave não pode ser de aço. Na Europa são todas de alumínio. E aqui a trave é de aço. Você batendo no alumínio, numa trave, é uma coisa. É aço. Você quebra uma perna, quebra uma cabeça. A trave lá da Europa, você encosta nela, ela sai, ela arreda. E é de alumínio. Eu joguei lá, eu vi. Joguei contra o Bayern de Munique. Em Munique eu encostei na trave, ela arredou, eu tive que puxar ela, pôr no lugar. Bacana, né? Então, o jogo do Cobreloa foi isso aí. O Figueiredo vai lá, faz a falta. Não era lá no meio do campo. O cara vai bater, o Leandro na barreira, ela vem no meu peito, a bola. O Leandro dá um mergulho de cabeça para tirar, ela pega de raspão. Ela vai lá na gaveta. Perdemos o jogo de 1-0. Não estou dizendo que foi culpa dele. Sim. Ele tinha a bola, veio, ele tinha que tentar tirar. Claro, tinha que tentar tirar. Ó. E se fosse para repetir outra vez, eu falava, vai nela, tenta tirar de novo. Não tem. Ele não fez o errado, ele fez o certo. Ele não podia baixar. Sim. Ele tinha que fazer isso aí. Perdemos o jogo e depois fomos para lá, para o Uruguai. E foi tranquilo. Moleza. Zico! Tranquilo. De falta, rapaz. Sensacional. Tranquilo. Tranquilo. Aí foi tranquilo. 2-0. Tranquilo em Montevidéu, tranquilo em Tóquio. É. E vamos nessa. O Zico foi um cara tão importante que ele fez 2 na Libertadores, né? Exato. Aí, pô, no Mundial ele não fez nenhum gol, ele deu passe para os 3. Deu passe pros 3. Um foi de falta, que na verdade era um passe, o cara rebateu, né? Mas ele participou dos 3. Contra o Grêmio em Porto Alegre, ele que deu o passe para o Nunes, 1-0. Entendeu? Então por isso que ele é o Zico. Ele não fez gol, mas vai procurar o que ele fez. Ele deu passe para tudo. Então é isso aí. E nós tivemos a felicidade de ter um time que era um time que tinha muita imaginação, sabe? E sabe qual que era o nosso esquema? Improvisar. Opa! O improviso não tem marcação, não tem sistema que aguente. Você não saber o que ele vai fazer. Não é, como é que é? 4-4. Aliás, outra coisa, já falei isso. Não é 4-3-3, né? Tem 10 só. É 1-4-3-3. Tem que lembrar do goleiro. Eu vou para Tóquio jogar o final do Mundial, não levaram minha camisa, cara. Tô contando aqui pra galera aqui.
Tem isso? Não levaram a minha camisa. Sério? Aí chegou Domingos Busco, Raul do céu, esquecemos sua camisa. Vou ter que sair aqui em Los Angeles para comprar uma camisa. Falei, você vai sair para comprar uma camisa para mim, para eu jogar? É. Lá não tinha futebol, cara. Você vai trazer um taco de beisebol para mim? Aí ele trouxe um moletom para mim, com calça e tudo. Eu falei, porra! E assim foi Raul Me campeão. trouxe, eu fui de moletom, Eu cara. lembro, você de calça, é verdade. Eu tô de calça lá, moletom igual, tão ridículo. Mas campeão do mundo. Eu tô ridículo, é campeão do mundo, campeão não do interessa. mundo. Eu tenho vários modos de ser campeão. Isso é modos ridículos. Ô, Raul, você falou sobre o improviso, né? Que o time improvisava muito, que era o diferencial. Você acha que falta isso hoje no futebol Mundial. A gente pode falar. Sim. Futebol brasileiro até, a gente tá criticando muito a seleção brasileira. Tu acha que falta esse improviso no futebol Falta, hoje? porque o improviso só é feito pelos craques. Eu estou até colocando craques, né? Mas para aqueles que têm esse perfil, né? É o craque. O craque é que improvisa muito. Se você chegar e falar assim, vamos usar um exemplo, o Flamengo lá de 81, fala de mim, de 81. O Leandro, era craque? Não? Craque. Craque. Muito craque. O Júnior era craque. Craque. O Zico era craque. Cracaço. O Carpegiani era craque. Craque. Né? Andrade. Craque. Então, vamos parar por aí. Então, se você tem 6, 7 jogadores que tem... eu estou parando para não humilhar muito a massa. Então, se você tem essa condição, o cara é técnico, é habilidoso, é tudo, ele pode fazer o que ele quiser. Você não vai falar para o Messi, escuta, olha, o centroavante dele, você tem que pegar ele. Não vai falar nada para o Messi, nem para o Zico, e nem para o Maradona. Você fala para quem precisa ouvir. É isso aí. E o futebol mundial, a grande maioria, 99%, quase 100%, precisam ouvir. Sabe, se você não tem o recurso, você precisa do tático. Quanto menos capacidade você tem, mais você precisa de organização. Porque se você tem 11 Pelé, 11 Zico, você não precisa dizer nada, nem treinar. O Pelé era o único atleta da minha geração. O resto eram todos jogadores de futebol. Todos eram jogadores. Hoje todos são atletas. Todos, sem exceção. Porque senão você não joga. Sim. Se você não for atleta, em primeiro plano, você não joga. E jogador de futebol? E se você for... E tem alguns. Tem alguns. Tem, verdade. Não é menosprezo, tem alguns. Quais são os jogadores de futebol hoje em dia? Quem é craque no mundo? Você falou no Messi, né? Que é um negócio... Mas tirando ele, assim... Olha, quem é craque que não está jogando é o Neymar, né? Ele é craque. Ele é, né? O Cristiano Ronaldo, apesar de eu não identificar assim com muita técnica, mas ele tem muito recurso, então ele pode ser considerado um craque também, porque é um cara extra, sério, né? Você tem... no mundo inteiro tem muitos. Bellingham, Bellingham, do Real Madrid. Esse é jogador, né? Sabe, tem alguns bons jogadores aí, tem uns craques, mas está raro. E aqui no Brasil, jogando aqui? Aqui no Brasil, vamos ver, você você tem que me lembrar aqui, né? Você tem que me lembrar aqui, vamos ver. Craque. Você sabe que nós temos... A gente falava uma relação de uns 20, assim, 30, agora o Raul está pensando. Eu estou pensando. Craque aqui no Brasil, jogando aqui no Brasil. Uma prova disso é que você não forma uma seleção brasileira só com jogadores daqui, né? Você tem que ir buscar lá fora, né? Esse zagueiro, ele até não jogou, que sabe, na seleção brasileira do Flamengo, aí que veio lá do Bragantino. Léo Ortiz? O Léo Ortiz é muito bom jogador, esse cara. O Gerson é bom jogador, é craque. O Gerson é craque. Ele tem recursos, ele sabe. Só que naquela época, nós tínhamos muitos Gersons,
tinha bastante, né? Muito. E os outros eram Pelé, Maradona, Messi. Então essa que é... Mas é o que nós temos aqui. De vez em quando você vê um craque ou outro, mas a base hoje é por isso que o preparo físico e a organização tática, e, sabe, isso que é importante hoje, porque é necessário. Nós nunca tivemos um treino tático na minha vida, nunca, em técnico algum. Eu joguei 21 anos, nunca tive. Vamos fazer um tático aqui? Nunca. Vamos fazer um coletivo, vai fazer o coletivo. E o improviso rolava solto. Porque o improviso, você não saber. Para finalizar, eu sei que eu trabalhei na base durante 10 anos, e aí vinham os italianos para ver os meninos. E eu fiz amizade com esses empresários que só chegavam e anotavam, tem esse menino aqui, daqui a 2 anos eu volto aqui para ver como é que ele está e tal. Eles sumiram. 5 anos depois que eu estava lá, e sumiram. E eu viajei para a Europa e encontrei um deles, cara, no metrô em Milão. Ele ia pro jogo, como eu ia pro jogo, fui em San Siro ver um jogo lá. E aí ele me reconheceu, eu reconheci ele também. Eu falei, você sumiu, você não vai mais lá no Brasil? Eu falei, não, vocês estão jogando igual a nós aqui, agora não interessa mais. Olha só. É isso. Foi que um pouco que o Boto falou quando chegou, né? Falou isso, né? Falou exatamente isso, sobre a base. Pois é, então... Que a formação está muito... O Brasil hoje é a tática... Por isso, falar aqui também para... Por isso que tantos técnicos brasileiros, não estou dizendo que foram afastados, mas houve uma preferência pelos de fora. Os técnicos brasileiros não precisavam de tanto para dar, porque eles tinham muito para oferecer através dos jogadores com a capacidade de cada um. A partir do momento que o jogador brasileiro se apresentou sem a técnica, sem aquela capacidade, começou a exigir muito dos técnicos do Brasil que não estavam preparados. Para terminar, 2 perguntas que a gente faz sempre para os nossos convidados no final do MengoCast. Um ídolo rubro-negro? Zico. Eu já imaginava que ele respondia isso. A maioria responde isso, né? Eu não sei porquê. É verdade. A maioria. E um momento inesquecível, você tem vários. Um momento inesquecível do Flamengo para você? São muitos. Está buscando. Não, mas tem um que... 1978, agosto, La Corunha, o dia que eu vesti a camisa do Flamengo, uma camisa preta. Ó. Ih, arrepiou, hein? A hora que eu vesti aquela camisa aqui, assim, com aquele escudo antigo aqui. Eu falei, nossa. Super-homem. Que maravilha, cara. Que legal. A primeira vez que você vestiu a camisa do Flamengo. Botei no currículo. Saudações rubro-negras. Raul, obrigado pela Raul sua é sensacional, sensacional, cara. Raul. Obrigado. Sensacional. Obrigado, velho. E assim, foi uma aula, no mínimo... quantos se likes? você não deixou like até agora, pelo amor de Deus, gente. Uma aula de ser Flamengo, né? De ser Flamengo. Viver Flamengo, ser Flamengo, uma aula. E de representar e de passar, né? Essa emoção realmente é diferente de tudo. O MengoCast, comigo e com o Rei Kraus, tivemos o prazer de receber Raul Plasman, o goleiro do maior time da história do Flamengo, o maior goleiro da história do Flamengo. Espero que você tenha gostado. Até a próxima edição aqui na Flamengo TV do MengoCast. Valeu, nação!